vista. Ministro, em primeiro lugar, antes de a gente até falar do posicionamento do Brasil em relação a isso, eu queria uma análise sua. Como é que o senhor vê a situação atual dessa crise entre Rússia e Ucrânia? Como que os Estados Unidos, a União Europeia e até mesmo a ONU estão agindo nisso? E se isso pode realmente terminar num conflito armado? Qual a sua análise, ministro? Bom, conflito armado até certo ponto já há, né? É limitado ali aquela área, mas já há. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu não costumo elogiar a política externa brasileira nesse momento que nós estamos passando, mas eu achei tanto a nota quanto o discurso do embaixador do Brasil na ONU razoavelmente moderados, que eu acho que é o que mais contribui para a eventual solução de um conflito, porque a grande mídia ocidental vê apenas um lado da questão. É preciso não estou querendo isentar a Rússia nem o Putin dos erros que possam ser atribuídos do ponto de vista do direito internacional, principalmente, mas o que por trás disso tudo está esse desejo de expansão da OTAN, levando a OTAN até a fronteira da Rússia, a fronteira mais viva da Rússia, que é a Ucrânia, né? Eu sou um grande leitor de literatura russa do século XIX, né? A Ucrânia não era um país estrangeiro, a Ucrânia era parte. Quer dizer, eu não estou dizendo que tem que voltar a ser, não. Eu concordo que o que foi, ocorreu, está ocorrido, são fatos reais e consumados. Agora, o que não é positivo, e foi criticado, inclusive, por muitos analistas norte-americanos, inclusive pelo Kissinger, recente, em 2014 ou 2015, quando houve outra crise da Ucrânia, e antevisto por George Kennan, que é o formulador da teoria da contenção, porque ele era o embaixador americano em Moscou no início da Guerra Fria, é a expansão da OTAN para o leste. Não há razão para isso. A Rússia não é uma potência expansionista, ela pode estar agindo. Eu não estou defendendo o que ela esteja fazendo agora na fronteira da Ucrânia, mas o que provocou toda essa situação, em grande medida, é o desejo da OTAN de se expandir para o leste e chegar à fronteira russa. Eu acho que esse é o grande erro. Ministro, bom dia, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Vendo o senhor falando um pouco da questão da política de contenção, né, da Rússia em cima do Heartland, né, nesse processo todo, lembrei um pouco da crise dos mísseis em Cuba, né, porque enquanto o mundo ocidental discutia a crise dos mísseis, né, a questão da instalação dos mísseis da União Soviética no território cubano, a 150 quilômetros do território norte-americano, e só que, ao mesmo tempo, isso foi usado como balança para remover mísseis que estavam sendo colocados pela OTAN na Turquia, na época, né? Já estavam lá. Já estavam lá. O senhor faria um paralelo dessa ação entre a OTAN e a Rússia neste momento com a situação daquele momento, com relação do ponto de vista de estratégia? Olha, é um pouco diferente, também não vamos também exagerar, porque ali você estava no auge da Guerra Fria, era armamento nuclear, mas demonstra, digamos, a sensibilidade dos países quando uma potência adversária coloca armamento muito próximo, né? O que me consta é que, digamos, os foguetes, e não necessariamente foguetes de grande potência, mas os foguetes estarão a 300 quilômetros da Ucrânia. Eu acho que até a nossa empresa, aí, a Vibraz, faz foguetes de 300 quilômetros, se não faz quase. Então, é uma coisa que é natural que ela se sinta ameaçada. Agora, veja bem, o que eu acho, qual é o objetivo disso tudo? Porque naquela época eram duas potências antagônicas, né, que rivalizavam pelo controle, você pode dizer, do mundo, não só econômico, político, mas até das mentes. Hoje em dia não é isso. A Rússia é um país capitalista, né? Um capitalismo de Estado, se você quiser, mas é um país capitalista. É um país que ele próprio se considera ocidental. Eu já ouvi o Putin dizer não, a demarcação, porque vê aquela famosa teoria do choque das civilizações. Nós somos civilização ocidental, nós somos cristãos, né? O que também não é uma coisa, não é que eu esteja defendendo isso, não, porque eu também não acho que deve haver choque de civilização nenhuma, e para o Brasil, principalmente, é bom que haja maior mistura de
de todas as culturas, religiões, e raças e etnias. Mas é difícil compreender, a não ser que você volte a teorias geopolíticas antiquadas, ou que volte também a rivalidades que remontam a dezenas, a séculos e séculos na Europa, entre a Rússia e o Ocidente. É difícil entender por que essa obsessão de chegar tão perto. A Rússia estava lá. A própria questão da Crimeia, que foi anexada em 2014, 2015, né, ela estava lá quietinha, não estava acontecendo nada. Só quando os Estados Unidos promoveram a chamada Revolução Colorida, porque, na menor dúvida, isso está gravado, e acenam com a entrada da Ucrânia na OTAN, é que os conflitos se acirraram. Você já tinha ouvido falar em Donetsk e Luhansk antes? Eu não tinha. Eu lido com relações internacionais. A Crimeia até eu tinha, porque era a Guerra da Crimeia. Diga-se de passagem, ninguém lembra da Guerra da Crimeia como sendo a guerra entre a Ucrânia e o Império Otomano. É a guerra da Rússia, do Império Czarista, com o Império Otomano. Então, isso é uma coisa antiga, que não tem nada a ver com o que se costuma dizer de Império Soviético. Isso tudo vem. Não estou justificando nem dizendo que deva ser assim, mas é preciso entender a história e ver como ela se dá. E eu acho que esse empurrar da OTAN para mais e mais para o Oriente não é uma coisa boa, e não sou eu que estou dizendo isso, são pensadores norte-americanos insuspeitos como Kissinger e o George Cameron. Ministro, boa tarde, Joel Pinheiro aqui. Eu queria perguntar justamente baseado nesse ponto de que, bom, no passado a Ucrânia, de fato, era parte do Império Russo. No próprio discurso do Putin, ele parece ver como ilegítima sequer a existência da Ucrânia hoje em dia, dado que, pelo menos no discurso dele, ela foi uma invenção soviética, e agora que passou a União Soviética, se fosse descomunizar, como ela vem fazendo, o que ficou subentendido então a Ucrânia nem deveria existir. Então, o discurso dele é esse. Ele, ao mesmo tempo, a gente vê que teve intervenções na Geórgia, na Moldova, anexou a Crimeia, como o senhor bem lembrou, está aí defendendo agora grupos separatistas pró-Rússia e vai invadir esses territórios aí da Ucrânia. Será que é tão equivocada assim a leitura de que, olha, há elementos expansionistas, sim, na Rússia? Olha, eu não vejo elementos expansionistas. Eu acho que é claro que ele está se valendo dessas populações para justificar as ações. A Crimeia sempre foi russa. A Crimeia foi um presente do Khrushchev, que, por sinal, era ucraniano, à Ucrânia num tempo que ela era parte da União Soviética. Era como você tirar um pedaço de Sergipe e dar para Alagoas. Pode dar problema, certamente vai dar problema entre os coronéis locais, mas não é a mesma coisa do que passar a ser parte de uma aliança estrangeira. É bem diferente. Então, e o mundo sempre lidou com essas situações de estados tampão. A Áustria, no final da Segunda Guerra, declarou neutralidade, a Finlândia ficou também neutra, porque não é bom para a paz no mundo que dois grandes impérios, ou como você quiser chamar, ou dois grandes alianças, fiquem diretamente chocados um com o outro. Eu não estou justificando o comportamento do Putin de jeito nenhum, porque eu volto a dizer, o que aconteceu, aconteceu. Se foi bom ou não bom é outra questão, mas ele tem, digamos assim, isso é um alimento histórico do qual ele se vale para agir contra algo que é legítimo que ele esteja agindo contra, que é a expansão da OTAN. Eu não vejo vantagem da expansão da OTAN, e acho, aliás, até um paradoxo que o nosso ministro da Defesa vá lá dizer que o Brasil continua querendo entrar para a OTAN e, ao mesmo tempo que o presidente se declara solidário à Rússia. Bom, eles também não entendem nada, né? Então não surpreende que digam absurdos desses. Mas eu, de jeito nenhum, estou justificando, nem estou dizendo nada. A Crimeia, na minha opinião, é fato consumado. Nunca ninguém vai aceitar legalmente, vai ficar assim. 60% da população é russa. Nessas regiões, que são regiões menores, provavelmente a maioria, eu nem conheço bem, mas a maioria da população é russa. O que se tem que fazer é voltar aos acordos de Minsk. Se o Putin vai ficar ou não, eu não sei, mas é muito possível que ele esteja tentando usar isso como um instrumento de barganha para voltar à ideia dos acordos de Minsk
em que essas regiões são autônomas e com capacidade de vetar decisões do governo central. O que isso significaria, só para terminar a lógica aqui, o que isso significaria? Que dificilmente a Ucrânia entraria para a OTAN, porque essas regiões votariam contra. Então, essa eu acho que é a posição de barganha dele. Agora, ele alimenta isso com um discurso nacionalista que eu não concordo. Isso não é. Também a Ucrânia, que se falava no século XIX, que você olha nos livros do Tolstói, etc., quem leu, né? Hoje em dia ninguém lê, mas quem lê Tolstói, Dostoiévski, nenhum deles era comunista, nem pré-comunista. Você vê a Ucrânia, não há rivalidade. Havia muita rivalidade com a Polônia, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, ao final da guerra, a Rússia, a União Soviética, incorporou um pouco do que eram territórios que antes eram da República Tcheca, ou Tchecoslováquia na época, enfim, da Polônia e da Hungria, e com isso cresceu a população realmente mais ucraniana, não russa, porque era antes meio a meio, mais ou menos, a população. Então, o que eu vejo é o seguinte, é preciso... não vejo vantagem na expansão da OTAN, não vejo vantagem nem sequer para os Estados Unidos, e acho que o Putin, que é um jogador de xadrez exímio, embora você possa não gostar do jogo dele, das intenções dele, ele vai tentar usar isso como barganha para o verdadeiro objetivo, que é barrar a expansão da OTAN e, ao mesmo tempo, ter essas regiões como regiões autônomas. Ministro, o que o senhor achou do anúncio feito há pouco pelo Reino Unido de um pacote de sanções contra a Rússia? Justamente eu acho lamentável. Eu escrevi outro dia um artigo dizendo que não deu na grande mídia, mas, enfim, foi bastante divulgado o artigo sobre a mudança portentosa que é a aproximação sem limites, como está dito lá, amizade sem limites entre a Rússia e a China. Essas atitudes de sanções contra a Rússia apenas levam a Rússia a se aproximar mais da China. Então, em vez de você ter uma bipolaridade, que já não é boa, entre Estados Unidos e China, você passa a ter uma bipolaridade entre Estados Unidos e um bloco eurasiano que reúne, olhem só, simplesmente, o país mais populoso do mundo, que será, ainda nessa década, a maior economia mundial, com o país mais extenso do mundo. E quantas riquezas naturais não tem? Então, qual é o ganho de fazer isso? Eu acho que e já há temores na própria Europa que sanções... Por exemplo, alguém mencionou, não sei se foi essa Fabíola, mencionou a questão do gás, de não terminar o gasoduto. Quem mais vai sofrer com isso é a Europa e a Alemanha. Os preços dos combustíveis vão subir. Os russos vão deixar de vender para eles, vão passar a vender mais para a China, que também é muito carente de recursos naturais e de fontes de energia. Então, eu acho, sinceramente, olhando isso de um ponto de vista estratégico, um grande erro. É um fanatismo ideológico que não traz resultados práticos. Não estou defendendo o Putin, não compartilho, perdão, vou terminar, não compartilho das ideias do Putin internamente. Agora, é preciso ver que é uma das maiores potências mundiais e que tem que ser tratado. Se até o presidente da Coreia do Norte foi tratado com respeito, por que ele tem que ser tratado de outra maneira?